Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora o direito à igualdade. O direito à igualdade pode ser dividido em igualdade formal, igualdade material, e já se fala inclusive igualdade como diversidade, igualdade como pluralismo, né, como respeito à diferença. A igualdade formal, basicamente, ela indica que todos devem ser tratados de forma igual, indistintamente, indiscriminadamente, pela lei. A lei, portanto, uma norma geral editada pelo Estado, deve tratar a todos de forma igual, sem fazer distinção. Nós sabemos que essa igualdade formal ela não atende às complexidades da vida, porque sabemos que, na realidade, na vida, no cotidiano, nós temos diferenças entre as pessoas que fazem parte daquela respectiva sociedade. A partir dessa distinção, dessa diferença, dessa relação desigual que se tem de fato, veja só, justifica-se o tratamento desigual para pessoas que se encontram em posição de inferioridade. Esse tratamento desigual, ele não visa nunca privilegiar aquele que já se encontra em posição de supremacia, aquele que já se encontra em posição privilegiada. Mas a igualdade aqui, ela tem como finalidade equiparar uma situação fática de inferioridade. Por isso é que se fala em igualdade não mais sobre o aspecto formal, mas igualdade material. Igualdade material que deve levar em consideração a realidade, como eu disse. Deve levar em consideração os fatos, permitindo ao Estado que confira tratamento diferenciado, que confira tratamento especial. Eu não gosto nem muito de usar o termo desigual, mas o tratamento especial aquele ou aqueles que se encontrem, como dito, em posição de inferioridade. Nunca como forma de aumentar aqueles que já se encontram, aumentar o privilégio daqueles que já se encontram em posição de superioridade na sociedade. Superioridade, essencialmente, uma supremacia ou superioridade econômica. A igualdade material, essa noção de igualdade material, ela não é nova. Essa noção de igualdade material, ela remonta a Aristóteles, e aqui no Brasil ela era reproduzida, repetida por Rui Barbosa. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Essa seria a verdadeira igualdade. Então, se você trata de forma indiscriminada a todos, sem levar em consideração a realidade, os fatos que desigualam essas pessoas, você não tem uma igualdade verdadeira. A igualdade formal, ela não atende às complexidades das sociedades contemporâneas. Por isso que é importante entendermos que a igualdade ela pode ser desdobrada nesses dois aspectos, igualdade formal e igualdade material. Assim sendo, veja, é possível, como eu disse, que o Estado, para garantir uma igualdade de fato, um maior equilíbrio de fato, adote políticas que beneficiem determinados grupos em posição de inferioridade na sociedade. A partir dessa ideia de igualdade material, é que se permite, por exemplo, ações afirmativas. Essas políticas públicas direcionadas a grupos específicos da sociedade, com a intenção de de garantir a esses grupos um maior equilíbrio de fato, não apenas de direito. Nós vamos ver todos esses aspectos da igualdade. Isso aqui é importante para você compreender que no estágio avançado que se encontra o direito constitucional, que se encontram as sociedades, a igualdade não pode mais ser vista única e exclusivamente como igualdade em sentido formal. Pelo contrário, deve-se privilegiar a igualdade em sentido material. Igualdade em sentido material é o reconhecimento da existência de diferenças, de assimetrias fáticas entre as pessoas que vivem dentro de uma mesma sociedade. Isso não pode ser desconsiderado pelo Estado, isso não pode ser desconsiderado pelas políticas públicas. São não apenas constitucionais, como devem ser promovidas pelo Estado. São objetivos que a própria República Federativa do Brasil, via Constituição, estabelece. Se nós formos, por exemplo, ao artigo 3º da Constituição, que trata lá dos objetivos fundamentais da República Federativa, olha o que diz lá.
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa, veja só, e solidária. A justiça aqui, ela já indica uma realidade. Justiça de fato. Então, de fato, tem que ser uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais simétrica, que confira a todos os seus cidadãos possibilidade de desenvolver todas as suas potencialidades. Como nós já falamos, possibilidade de fazer suas escolhas em busca do que aquela pessoa entende como felicidade. Mas vamos mais. Olha lá no inciso 3, por exemplo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então a Constituição está reconhecendo a existência dessas desigualdades, de fato, está não apenas, veja só, não apenas reconhecendo a existência dessa assimetria, como dizendo ao Estado, você deve, veja só, adotar políticas públicas que reduzam essa assimetria. Políticas públicas que levem em consideração a posição de desigualdade daquela região, daquela localidade, daquele grupo de pessoas. Olhe mais, ainda lá no artigo 3º, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, aparentemente, pode parecer que a Constituição se refere a uma igualdade formal, mas não, ela se refere à igualdade material. E mais ainda, ela se refere aqui ao respeito à diferença, à igualdade como diversidade, à igualdade como pluralismo, à igualdade como pluralidade, pluralidade de ser, as possibilidades existenciais do ser humano. Logo, o Estado deve não apenas reconhecer essa possibilidade do diferente, como proteger e impedir, veja só, atos, condutas discriminatórias em relação àquele ou aquele grupo que se entenda diferente de uma posição ou de um grupo majoritário da sociedade. Então, como eu mostrei para vocês, a Constituição ela não reconhece apenas o direito à igualdade formal. Ela reconhece muito mais. Ela reconhece o direito à igualdade material, ela reconhece o direito à diversidade, que é muito importante, seria um outro aspecto, um outro desdobramento da própria igualdade, e ela obriga o Estado, ela vincula o Estado a esses fins. Por isso que a gente fala que adotamos uma Constituição dirigente que se vale de normas programáticas que estabelecem fins que devem ser implementados pelo Estado. E os fins aqui visam, como eu disse, reduzir a desigualdade de fato. Reduzir, portanto, aquela desigualdade que faz parte da realidade da sociedade brasileira. Vista essa introdução em relação ao princípio da igualdade, ou direito da igualdade, a gente vai entrar propriamente agora em um conceito preliminar de igualdade. Vamos até lá? Bom, como nós dissemos, a igualdade os direitos individuais, cujo objeto imediato é a igualdade, englobam o direito à igualdade formal, também chamado de igualdade jurídica, ou ainda o direito à igualdade material ou real. Olha o real aqui, importante. Igualdade de fato. E como eu também destaquei, como desdobramento da igualdade, a igualdade como respeito à diferença, a igualdade como diversidade, a igualdade como possibilidade de ser. Tá? Retomando. Veja como dispõe a própria abertura do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Parece aqui a indicação da igualdade em sentido formal. Todos são iguais perante a lei. E aí segue, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, agora a igualdade já tratada separadamente, segurança e propriedade. Importante analisarmos, primeiramente, a igualdade em sentido formal. Direito à igualdade, formal ou jurídica. A igualdade formal você também encontra como denominação igualdade civil. Se você escutar essa expressão, você já sabe o que é. Igualdade jurídica nada mais é do que a igualdade formal. A igualdade formal expressa a produção normativa, a interpretação das normas jurídicas e a aplicação igualitária, como eu disse, do direito, das normas jurídicas. Um detalhe aqui muito importante, que a igualdade formal ela não se volta apenas para a produção normativa. É um importante princípio que direciona também o processo de interpretação e de aplicação do direito. A partir dessa ideia da igualdade aplicável também ao processo de interpretação e de aplicação das normas no sistema jurídico, isso impõe ao Poder Judiciário uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade maior em se respeitar, veja só, os precedentes, em se respeitar decisões das cortes superiores, para que você decida situações iguais da mesma forma. Porque se você decidir situações absolutamente iguais de forma distinta, se viola não só o direito que estamos analisando agora, o direito à igualdade de tratamento. Então, se eu tenho uma lei que estabelece uma regulamentação para determinadas situações, ela deve ser aplicada de forma uniforme para todos aqueles que se encontram naquela mesma situação. E também, veja só, garante-se dessa forma a segurança jurídica, um outro direito igualmente fundamental. É importante entendermos que os direitos não são estanques, eles se tocam. Por isso que eu disse para vocês lá atrás, o termo, a expressão mais moderna, utilizada pela doutrina, é dimensão dos direitos fundamentais, não mais geração, porque dimensões se tocam. Aqui um exemplo claro disso. Nós estamos falando da igualdade aplicável, igualdade formal, aplicável, portanto, ao processo de produção normativa, edição das leis, mas também, ou principalmente, a igualdade no processo de interpretação e aplicação dessas leis. E aqui voltada essencialmente, não exclusivamente, para o Poder Judiciário. E nesse aspecto, ou nesse viés aplicativo da igualdade em sentido formal, como critério de interpretação e de aplicação das normas jurídicas, nós também tocamos em outro direito fundamental, porque está interligado, que é o direito à segurança. O direito à segurança que garante previsibilidade quanto à resposta das instituições. Então, se você sabe que o direito ou uma norma jurídica vem sendo aplicada da maneira X pelas instituições, pelo Poder Judiciário, pelas cortes superiores, que você tem precedente vinculante, você espera que essa orientação seja seguida. Espera que essa orientação seja seguida, enquanto a sua situação for uma situação análoga à situação já decidida pelo Poder Judiciário. Por óbvio que não se impede a mudança de entendimento, por óbvio que não se impede as interpretações específicas, desde que demonstrado, por exemplo, naquele caso concreto, uma distinção merecedora de um tratamento diferenciado do precedente. É o chamado distinguishing, que vocês falam muito lá em direito processual, mas nós também falamos aqui em direito constitucional, principalmente lá em controle de constitucionalidade, mas aqui já funciona. Aqui já está colocada também a expressão distinguish, ou seja, é um caso distinto que não se enquadra no precedente,
Nesse caso se justifica um tratamento diferenciado. Mas se não for uma situação de distinção, de distinguishing, deve ser aplicado, ou deve ser aplicado aquele precedente, porque isso vai garantir uma interpretação que respeita a igualdade, uma aplicação que respeita a igualdade e também a própria segurança jurídica. Como eu disse, os direitos fundamentais estão interligados e é um ponto importantíssimo que normalmente é desconsiderado. Normalmente, a doutrina não fala, a doutrina não toca nesse ponto. Quando a gente fala em igualdade formal, a gente fala em igualdade formal na produção normativa. Mas não fala e se esquece de dizer que todos os direitos fundamentais, a Constituição, mas todos os direitos fundamentais, eles vinculam os poderes públicos, vinculam todos os poderes do Estado, que devem respeito aos direitos fundamentais. E não é diferente com o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário também tem o dever de observar a igualdade em sentido formal. No processo, como eu disse, de interpretação e de aplicação das normas jurídicas produzidas em respeito a esse mesmo princípio da igualdade. Mas eu também alertei. Não pode ser desconsiderado, seja na produção normativa, ou via Poder Judiciário, na interpretação ou aplicação do direito, a igualdade em sentido material. E aí você vai ter a situação, como eu disse, por exemplo, do distinguish, que você pode conferir aquele caso distinto, diferente, uma solução que não estava previamente estabelecida no precedente fixado pelos tribunais superiores. Mas a gente não pode, como eu falei e reforço, esquecer que todo e qualquer direito fundamental vincula todos os poderes do Estado. Vincula positivamente, vincula negativamente. Positivamente no sentido que ele deve promover e negativamente no sentido que não pode violar esses direitos fundamentais. E isso se aplica a poder executivo, isso se aplica a poder legislativo e, por óbvio, talvez ainda mais importante é a aplicação desses direitos fundamentais, desses princípios no âmbito do poder judiciário, das decisões judiciais, da teoria das decisões judiciais. Retomando, então veja importante a interpretação e aplicação, como nós falamos, com vistas a impossibilitar diferenciações de tratamento que se revelem arbitrárias, sob a forma de discriminações ou privilégios. Mas não afasta, como eu já antecipei para vocês, tratamento diferenciado, desde que justificado por circunstâncias fáticas referentes à posição de inferioridade, nunca para ampliar discriminações ou vantagens ou para dar tratamentos privilegiados. Considerando o que nós já dissemos quanto ao significado formal da igualdade civil ou jurídico, podemos estabelecer diferenciação entre igualdade na lei, pela qual a produção das regras jurídicas não pode consubstanciar desequiparações não autorizadas pela ordem constitucional, destinada, como apontado, fundamentalmente aos órgãos legislativos. Essa é a igualdade na lei. Já a igualdade perante a lei revela a aplicação das regras jurídicas. Diz respeito, portanto, à aplicação das regras jurídicas, que deve ser realizada em consonância com o que houver sido prescrito pelas mesmas, ainda que resulte em desigualdades. A igualdade perante a lei é direcionada essencialmente aos órgãos jurisdicionais. E aí nós temos, como dito, igualdade perante a lei.
Então, aqui importante distinção, como eu coloquei para vocês. Igualdade na lei, olha lá, na lei, e igualdade perante a lei. A igualdade material ou real como dito, é a igualdade de fato. É a igualdade que leva em consideração a realidade. Leva em consideração o concreto, o mundo da vida. Não é uma igualdade baseada em conceitos abstratos. Ah, todo mundo é igual no mundo. Isso não é uma verdade. Tá? Principalmente nas sociedades cada dia mais complexas. Nós podemos até dizer, se você pegar, por exemplo, né, uma tribo indígena afastada, que não tem contato, então nessa tribo você tem uma relação mais igual. E ainda assim, não há uma igualdade formal absoluta. Você tem lá uma relação de uma certa assimetria entre os membros daquela sociedade, mas é muito mais próxima, né, de uma igualdade formal do que nós temos em sociedades complexas, como a sociedade contemporânea. Pega, por exemplo, o Brasil, pega a nossa realidade. Então é óbvio que você não tem, de fato, uma igualdade. De fato, nós temos assimetrias na sociedade econômica, social, que justificam o tratamento diferenciado. Nunca para aumentar um privilégio, tá? Nunca para aumentar uma vantagem, mas sim para garantir um maior equilíbrio às pessoas que se encontram em posição de inferioridade. Veja que eu disse aqui, reconhecimento, veja só, de situações sociais, econômicas, culturais, que geram situações de inferioridade. E aí cabe ao Estado ajustar. Cabe ao Estado garantir de fato, não apenas de direito, não apenas no plano abstrato, não apenas no plano hipotético, mas no plano real, uma maior igualdade. A gente fala tanto, né, que a sociedade brasileira é uma sociedade tão desigual, e o princípio, o direito à igualdade material, o que ele quer é exatamente reduzir essa desigualdade. Veja que interessante, né? Outro dia eu fiz uma postagem, não lembro do que era, e coloquei lá que a sociedade é muito desigual, né? A gente tem que adotar políticas que reduzam essa desigualdade. Aí o indivíduo coloca um comentário assim, comunista! Aí eu fico imaginando, né? No sistema político defendido por essa pessoa, portanto, a desigualdade, a injustiça deve ser essencial. Sim. Porque eu não falei nada de comunismo, eu só falei que é necessário reduzir a desigualdade, garantir uma maior justiça. O que eu disse, na verdade, se encontra lá na Constituição, não foi nem eu que inventei. Tá? Eu só publiquei o que a Constituição diz. Olha lá. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Eu coloquei exatamente isso. O Estado tem sempre que ter em mente reduzir as desigualdades, criar uma sociedade mais justa. Eu não disse como isso seria feito, o que seria mais justo, só coloquei isso. Aí o indivíduo coloca comunista. Aí eu fico imaginando, né? Então, reduzir as desigualdades e justiça é inerente ao comunismo. Consequentemente, para ele, no sistema por ele defendido, a desigualdade e a injustiça são essenciais ao sistema dele. Olha, eu não sei o sistema que ele defende, né? E não se defendia o comunismo. Agora, o que eu sei é que o sistema defendido por ele é um sistema que deve ser rechaçado. Porque o sistema que tem como pilar a desigualdade e a injustiça, eu acho que ninguém quer um sistema desse para a sociedade. Porque falar em igualdade, eu não estou falando que vai ferir o seu direito, pelo contrário. Eu estou falando que o outro vai ter direitos similares àqueles que você já tem, se é que você consegue, se é que você já tem, se é que você já ocupa essa posição de superioridade. E garantir uma maior justiça. Então é ruim um sistema que garanta
tá? Justiça e que busque romper com a situação fática de desigualdade, sabe, o mundo está enlouquecendo. E aí você não tem o que falar, e você fala comunismo. Vai para a Coreia do Norte, vai para Cuba. É um discurso muito raso, né? Um discurso muito raso que nem anima você a debater. Mas óbvio, vocês aqui estão em outro patamar, né? Como tem lá o ditado do jogador do Flamengo, outro patamar no que diz respeito a entendimento, tá? Nada de forma arrogante, não, no que diz respeito ao entendimento do direito, dos sistemas jurídicos, dos sistemas políticos. E vocês não podem entrar nessa discussão que eu chamo de discussão de mesa de bar e hoje em dia eu chamo de discussão de WhatsApp. Então não dá certo, vocês, óbvio, compreendem o que a gente está aqui falando. Vamos retomar. Então, igualdade material ou real. Igualdade material, como eu disse, também igualdade real. Não é uma abstração, como a igualdade formal. Então, igualdade de fato, fática, exterioriza a igualdade efetiva perante os bens da vida humana. Sendo certo que os ordenamentos constitucionais dispõem de três meios de implementação dela. Seja o viés liberal, o viés social e o sistema democrático. Em nenhum momento aqui se está falando comunismo, ditadura, nada disso, sabe? Os primeiros, olha só, natureza liberal, são imanentes aos ordenamentos jurídicos franco-germânicos. São consagrados em normas que proíbem a prática de discriminações baseadas em critérios de raça, sexo, cor e idade, como, por exemplo, aqueles preceituados no preâmbulo da Constituição francesa e também da Constituição alemã, e não poderia ser diferente da nossa Constituição, lá no artigo 3º, também 3º, olha a coincidência, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, na Constituição francesa, artigo 3º, na alemã, número 3, e na nossa também, artigo 3º. Uma coincidência importante para você guardar. Os segundos meios são característicos dos ordenamentos jurídicos nórdico-escandinavos. São consignados em normas que obrigam a prestação, veja, agora obrigam a prestação de benefícios e serviços que atendam às necessidades básicas da pessoa humana, a fim de protegê-la de determinados riscos a que se encontra exposta, como, por exemplo, as prescritas nos princípios básicos da Constituição sueca e também da Constituição norueguesa. Então veja que no viés liberal se realiza essa igualdade pelo dever de abstenção do Estado. O Estado se abstém de interferir, se abstém de adotar práticas discriminatórias. Então o Estado se abstém de editar normas de caráter discriminatório. Já no segundo meio, no meio social dos países nórdicos, o Estado promove, é um Estado mais promovedor. Por isso que aqui o viés é social. Então, liberal, social e vamos ver o terceiro, democrático. Retomando. Já os terceiros, intrínsecos ao ordenamento jurídico norte-americano, democrático, são consubstanciados em normas que permitem a realização de ações afirmativas, como, por exemplo,
as previstas no Executive Order 10.925, de 63. Então, no sistema americano, você tem as chamadas ações afirmativas, que já havia, é verdade, né, na própria Índia. A Índia é tida como o primeiro a criar essas ações afirmativas. Mas aquele que ganhou mais relevância acaba sendo os Estados Unidos. Né? Mais ou menos como exemplo da Constituição escrita. Disse que a Constituição americana é a primeira Constituição escrita do mundo. Não é, é a sueca. A americana é de 1787, a sueca é de 1722. Mas os Estados Unidos, mais famoso, acaba ficando a americana como a primeira. E aqui, mesma coisa. Então, os Estados Unidos é tido como o primeiro país, né, a adotar políticas afirmativas, ações afirmativas, mas, na verdade, a Índia foi o primeiro, lá que surge essa ideia de ações afirmativas. Mas os Estados Unidos é muito conhecido por essas ações afirmativas, onde o Estado, veja só, confere a determinados grupos um tratamento diferenciado, com fim, com fito, com objetivo de garantir a esses grupos em posição de inferioridade uma igualdade real, uma igualdade de fato, uma igualdade de participação mais efetiva na sociedade. Pegue, por exemplo, né, a questão das ações afirmativas para negros nos Estados Unidos. Então, é uma política pública que visa reduzir uma situação fática de desigualdade. Desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade cultural. Então, não é só econômica, social, cultural. Então, as ações afirmativas para negros nos Estados Unidos, né, são exemplos disso, dessas políticas que visam reduzir essa desigualdade real, essa desigualdade de fato que existe na sociedade. Desigualdade, como eu falei, por razões diversas. Razões culturais, razões sociais e razões econômicas. As ações afirmativas remontam ao chamado Freedmen-Bureau Act. Freedmen-Bureau Act. Então, essas ações afirmativas remontam a esse caso famoso, né? Lei do Serviço de Libertos, que institui um serviço no Departamento de Guerra dos Estados Unidos para dispensar cuidados e proteção aos escravos libertos. Veja, um tratamento especial. E realizar a supervisão de terras abandonadas. Então veja que a ideia de ação afirmativa não é nova. 1865. As ações afirmativas são efetivadas pelo sistema de cotas ou sistema de pontuação, assim como pela oferta de treinamentos profissionais, reformulação de políticas de contratação e promoção de empregados. As ações afirmativas são ainda efetuadas para o estabelecimento de relações de emprego, assim como para a delegação de serviços de comunicação social, contratação, e também dispêndio de recursos públicos e admissão em instituições de ensino superior com diferentes fundamentações filosófica e jurídica. Esse detalhe final é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu ouço muita gente dizendo, né, que a ação afirmativa ela deve ser baseada em critérios econômicos, fundamentada em critérios econômicos. Depende. Nós temos ações afirmativas baseadas em questões culturais, questões sociais. Por exemplo, a questão do negro, da representatividade do negro nos Estados Unidos. Então é importante, ou eles entenderam que era importante, que o negro tivesse maior acesso aos cargos de poder. Isso daria uma representatividade ao negro que, consequentemente, garantiria culturalmente, socialmente, um maior equilíbrio naquela sociedade. Então, não levava em consideração única e exclusivamente o critério econômico. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que no Brasil você pode sim ter uma cota por questões
raciais, culturais, econômicas. São critérios distintos, são critérios que não se confundem. Não existe um modelo de cota, não existe um fundamento de cota. Tem que ser entendido que a cota, primeiro, ela é sempre temporária. A cota é sempre temporária. Tá? Por que sempre temporária? Porque o fim último é eliminar a assimetria. E se eu conseguir eliminar essa assimetria, não será mais necessário a cota. Então a cota não é uma política pública que se pretenda permanente, eterna. Não, não é essa a ideia da cota. A cota é uma política pública temporária. Temporária até que se consiga eliminar a situação de assimetria. Aquela situação de desigualdade, situação de discriminação. Quando essa situação for eliminada, você não tem mais a necessidade da cota. E é exatamente por isso que eu disse que a cota tem fundamentos distintos. A cota pode ser fundamentada em questões culturais, em questões raciais, em questões econômicas. Veja no Brasil, cota para negro, cota para oriundo de escola pública. Inclusive, nesse último caso, né, é um reconhecimento de que o Estado não fornece, não presta um serviço educacional adequado e que deve ser corrigido. Deve ser corrigido para que você não necessite mais de cota. A cota, veja só, a cota ela não vai solucionar o problema. A cota não é a política que soluciona o problema. Tá? A cota ela vai remediar o problema, ela vai minimizar o problema. Não pode ser a cota isoladamente, não pode ser a cota por si só. É necessário que você tenha outras políticas públicas para que essa cota não se torne permanente, para que essa cota não se torne eterna. Então, as ações afirmativas. Terceiro aspecto, portanto, o democrático, modelo Estados Unidos. Aqui está os 3 meios de implementação: o viés liberal, o viés social e o viés democrático. Bom, pessoal, fechamos direito à igualdade. Até a próxima.